Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa Música e Mensagem. Hoje eu quero iniciar um estudo com vocês. Deu muito certo, o pessoal gostou muito da nossa série de estudos que a gente fez, introdutória, é claro, sobre mediunidade. Nós vamos fazer mais séries de estudos, inclusive sobre o tema obsessão e desobsessão, mas eu ia inclusive falar sobre esse tema hoje, obsessão, assédios espirituais, porém eu resolvi mudar a temática e falar sobre o tema aparições de espíritos, ok? Nós vamos fazer um pequeno estudo, provavelmente não vai dar para terminar no programa de hoje, mas a gente vai continuar esses estudos nos próximos programas. Eu vou abrir linha para vocês tirarem dúvidas também, ok? Então, olha, eu vou abrir o livro dos médiuns de Allan Kardec, no capítulo 6, ok? Se você tem o livro dos médiuns, abra também no capítulo 6, tá? Da segunda parte. Por quê? O nosso programa é um programa sem nenhum vínculo sem nenhum vínculo doutrinário, seja com esta ou aquela doutrina. Aqui nós estudamos diferentes doutrinas, aprendemos com elas. Eu, como livre pensador, como pesquisador espiritualista, procuro analisar, experimentar em primeira pessoa tudo aquilo que eu estudo. Então, se eu não vejo algo ainda pela clarividência e nem vi numa experiência fora do corpo ou mediúnica, eu ainda não aceito aquilo, ok? Eu tenho muita reserva em aceitar uma teoria, uma ideia, se eu ainda não pude comprovar, vamos dizer assim, comprovar para mim mesmo, claro, não cientificamente ainda, mas para mim, por meio da clarividência, por meio da experiência fora do corpo, ou mediúnica, ou mesmo passando pelo crivo da minha razão, né? Muitas vezes algo faz sentido, se você analisar racionalmente, mas eu ainda não pude verificar. Então, eu guardo aquilo, né? Isso é uma postura saudável, na minha opinião. É uma postura de um pesquisador espiritualista. Então, eu me reservo no direito de discordar de qualquer doutrina. Para mim, não existe nenhuma doutrina 100% certa, dona da verdade. Está todo mundo aprendendo. E quem faz as doutrinas são os homens. E os homens estão aprendendo também, seja homens desencarnados ou encarnados. Os seres humanos estão evoluindo. Então, ninguém ainda é dono da verdade absoluta. Então vamos aprender com as diferentes doutrinas. Mas eu penso que o livro dos médiuns é um ótimo livro, assim como outros livros de Allan Kardec. O livro dos médiuns é um ótimo livro para servir de base para os nossos estudos. Porque como tem muita gente leiga que acompanha aqui o nosso programa, então é bom começar pelo ABC. É bom começar pela base. E, ao mesmo tempo, o livro dos médiuns ele é muito amplo, muito profundo. Ele merece ser estudado. Independente da tua religião, independente se você é espírita ou não, não importa. É um livro que merece ser estudado. Ok? Então, portanto, eu vou usar para o nosso estudo do tema aparições de espíritos, eu vou usar como base o livro dos médiuns, capítulo 6, na questão número 100, ok? Segunda parte. E eu vou comentar, eu vou ler as respostas e às vezes eu vou dar a minha opinião. O que eu penso com relação àquilo que a gente lê, ok? Bom, então eu falei um pouquinho, deu tempo de você correr na estante, pegar o seu livro dos médiuns. Se você não tem, procure numa livraria, ok? Ou acompanhe aí no nosso programa. Então vamos lá. Olha, o capítulo 6, o nome dele é Manifestações Visuais. Tá? Esse é o nome do capítulo, Manifestações Visuais. Diz assim na questão 100.
de todas as manifestações espíritas, as mais interessantes são, sem dúvida, aquelas pelas quais os espíritos podem se tornar mais visíveis. Pela explicação desse fenômeno, veremos que ele, como os outros, nada tem de sobrenatural. Daremos inicialmente as respostas dos espíritos a respeito do assunto. Então, Kardec começou a questionar os espíritos com quem ele tinha contato por meio dos médiuns, ok? Então vamos lá, pergunta 1. Os espíritos podem se tornar visíveis? A resposta é sim, sobretudo durante o sono. Entretanto, certas pessoas os veem também no estado de vigília, mas isso é mais raro. Nota de Allan Kardec. Enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais, fica mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos e entrar em comunicação com eles. O sonho é uma recordação desse estado. Quando não nos lembramos de nada, dizemos que não sonhamos, mas a alma não deixou de ver e de gozar da sua liberdade. Tratamos aqui mais particularmente das aparições no estado de vigília. Sobre o estado do espírito durante o sono, ver a questão número 409 de O Livro dos Espíritos. Deixa eu fazer então alguns comentários. Vamos lá. Kardec está explicando então que durante o sono a alma ela se projeta para fora do corpo físico por alguns momentos. Em geral, a maioria das pessoas, tá? E aqui são comentários meus, já não estou mais lendo. Em geral, a maioria das pessoas, devido ao seu estado de preocupações com o dia a dia, preocupações habituais, elas ficam flutuando poucos centímetros acima do corpo físico em determinado momento durante o sono, ok? Outras realmente se desprendem do corpo, se projetam com mais distância do corpo, vão em lugares que elas têm afinidade, ok? Mas o estado de lucidez dessas pessoas é muito baixo. Elas não têm muitas vezes lucidez do que está acontecendo. Ok? Por isso, existem o quê? Técnicas, desenvolvimento, tanto técnico quanto espiritual, para que a gente tenha mais condições de manter a lucidez fora do corpo físico. Inclusive, existem técnicas para você provocar essa projeção astral, vamos dizer assim, esse desdobramento. Existem técnicas para isso, não existe perigo nenhum, porque você já sai do corpo sem saber. Você já faz isso espontaneamente, é um processo natural. Agora, você pode iniciar todo um trabalho para fazer isso de forma controlada, lúcida, para você dialogar com espíritos e aprender, ser útil, ok? Tudo isso é um processo que envolve técnica, mas também envolve autoconhecimento, desenvolvimento espiritual. Vamos ver mais aqui. Kardec ele também diz o seguinte, né, que o sonho é uma recordação desse estado. Olha, nem sempre, né? Nós temos sonhos que são o resultado das nossas preocupações do dia a dia. O sonho comum é um sonho fruto da nossa mente, é uma criação mental nossa, ok? É algo que muitas vezes tem um conteúdo simbólico, porém muito rico, que serve para o nosso autoconhecimento. Nem todo sonho é uma recordação de uma experiência fora do corpo. Nem todo sonho, tá bom? Mas muitos sonhos, na verdade, são experiências fora do corpo e nós, por não termos um nível de lucidez extracorpórea muito alto, a gente confunde com sonho, ok?
dá para você diferenciar um sonho de uma projeção astral. Quando eu for falar sobre isso novamente, eu digo quais são as diferenças básicas de um sonho para uma experiência fora do corpo. Não é o tema de hoje. Vamos continuar então. Na questão 2 desse tópico, Kardec perguntou: os espíritos que se manifestam pela visão pertencem a uma determinada categoria? A resposta que eles deram foi: não. Podem pertencer a todas as categorias, das mais elevadas às mais inferiores. Então, o que está dizendo aqui? Que a pessoa que tem uma visão de um espírito, por meio daquilo que a gente chama de clarividência, ok? A pessoa que tem uma visão, ela pode tanto ver um espírito equilibrado, um espírito familiar. Quando eu digo familiar, nem sempre está equilibrado não. Tá? Nós temos espíritos familiares que não estão bem no mundo espiritual. Tá? Cada caso é um caso. Então nós podemos ver espíritos familiares, equilibrados, bem ou não, muitas vezes desequilibrados, doentes, perturbados. Nós podemos ver nossos amigos espirituais, os guias espirituais, ou nós podemos ver assédios, espíritos que estão nos assediando espiritualmente. Podemos ver obsessores, podemos ver espíritos perambulando por aí, ok? Então, nós podemos ver espíritos das mais diferentes categorias. O que vai determinar o tipo de espírito que você vai ter acesso é o teu estado de equilíbrio interior, é o teu nível evolutivo. É uma questão de afinidade, é uma questão de sintonia. Tá? São várias questões. É uma questão do teu aprendizado no momento, o que é importante para você, que tipo de espírito você vê naquele momento. Tá? Mas, acima de tudo, é uma questão de afinidade, de sintonia espiritual. Vamos continuar então. É permitido a todos os espíritos manifestarem-se visivelmente? E a resposta é: todos o podem, mas nem sempre têm a permissão nem o desejo de fazê-lo. Às vezes uma pessoa ela vê um espírito, aqui agora eu estou comentando, às vezes uma pessoa vê um espírito e muitas vezes esse espírito nem percebe que está sendo observado. Muitas vezes ele está tão preso no mundo dele que ele não percebe nem outros espíritos. Então por que alguém de repente tem uma visão espontânea por meio da clarividência e vê aquele espírito? A questão da sintonia. É a questão da sintonia. Tá? Por algum motivo houve uma sintonia psíquica e emocional entre a pessoa encarnada e aquele espírito, e essa sintonia fez com que ambos estivessem, entre aspas, na mesma frequência. Ok? Vamos lá. Tópico 4 aqui, da questão número 100. Com que fim os espíritos se manifestam visivelmente? A resposta: isso depende. Segundo sua natureza, o fim pode ser bom ou mal. Então, às vezes, quando um espírito ele tem a intenção de se fazer visível a você, ao clarividente, seja aquela pessoa que tem a clarividência constante, ou aquele que vê de vez em quando, ou uma vez na vida, viu um espírito, depois nunca mais viu. Tá? Então, quando essa pessoa, quando esse espírito ele resolve se manifestar para alguém, ele pode tanto cumprimentar, ele pode mostrar que ele está ali presente, amparando, sabe, orientando, que ele não morreu, que ele continua vivo, o que morreu foi o corpo, quando é um espírito familiar. Ou ele pode ser um espírito que quer te perturbar, quer te incomodar. E ele pode, se houver sintonia, conseguir se fazer visível à pessoa. Isso acontece, às vezes a pessoa ela não é nem clarividente. Ela não costuma ter clarividência. Mas, às vezes, com o excesso de certas drogas, inclusive o álcool, você pode abrir temporariamente a clarividência e ficar mais sensível ao plano espiritual.
E aí você pode sim, sob o efeito de certas drogas, ter visões de espíritos. Tá? Isso não é loucura, não é alucinação, isso é clarividência, ok? No caso, ela foi provocada, facilitada pelo uso de uma droga. Questão número 5. Como pode ser permitido quando o fim é mau? E a resposta é, então, para pôr à prova aqueles que os veem. A intenção do espírito pode ser má, mas o resultado pode ser bom. Aí eu não sei se é bem por aí, tá? Às vezes, necessariamente o resultado não é bom. Às vezes a pessoa está perturbada, ela de repente entra em sintonia com aquele espírito e aquele espírito consegue se manifestar visivelmente para ela, assustar ela, e necessariamente talvez o resultado imediato não vai ser bom, não. Vai deixar a pessoa muito incomodada, muito perturbada. Tá? Talvez a longo prazo, isso pode despertar a pessoa para a realidade da vida após a morte? Talvez. Então, nesse caso, a longo prazo, o resultado foi bom. Né? Não sei, eu acho que cada caso é um caso. Vamos lá. Questão número 6. Qual o objetivo dos espíritos que se fazem ver com má intenção? Assustar e muitas vezes vingar-se. 7. Qual o objetivo dos espíritos que aparecem com boa intenção? Consolar os que lamentam a sua partida, provar-lhes que continuam a existir e estão perto deles, dar conselhos e algumas vezes pedir assistência para si mesmos. Sim, às vezes um familiar que desencarnou, ele pode estar na tua casa, necessariamente ele não está bem, não. Muitas vezes ele está apegado, ele está perturbado, ele precisa de ajuda. Por isso é bom você, quando lembrar de algum parente que desencarnou, lembre irradiando luz, amor, pede que os guias o amparem, pede proteção, socorro espiritual para ele, irradia muito a luz, porque você não sabe como esse teu parente vai estar fora do corpo. Não é porque ele morreu que ele vai virar santo. Quando você desencarna, você continua do jeito que você é, com os mesmos conflitos, com as mesmas dificuldades, ok? Vamos lá, questão 8. Que inconveniente haveria em ser permanente e geral a possibilidade de ver os espíritos? Não seria essa uma forma de tirar a dúvida aos mais incrédulos? E a resposta? Estando o homem constantemente cercado de espíritos, o fato de vê-los sem cessar o perturbaria, constrangendo-o nas suas atividades, e lhe tiraria a iniciativa na maioria dos casos, enquanto, julgando-se só, pode agir com mais liberdade. Quanto aos incrédulos, dispõe de muitos meios para se convencerem, caso queiram aproveitá-los e se não estiverem cegos pelo orgulho. Sabes de pessoas que viram e nem por isso acreditam, pois dizem que se trata de ilusão. Não te inquietes por essa gente, de que Deus se encarrega. Bom, aí, claro que a gente vê aí, né, um contexto religioso do espírito que deu essa resposta aí. Vamos continuar a nota que Kardec fez. Kardec fez o seguinte comentário. Haveria tanto inconveniente de estarmos sempre na presença dos espíritos, como em vermos o ar que nos cerca, ou as miríades de animais microscópicos que pululam ao nosso redor, do que devemos concluir que o que Deus fez é bem feito e que Ele sabe muito melhor do que nós o que nos convém. Tá. Bom, vamos analisar aqui essa resposta aqui, tá? Eu não sei se é uma questão de Deus aí, tá? É uma questão das nossas limitações. Nós não vemos os espíritos desencarnados o tempo todo porque nós não temos nível de evolução suficiente para isso. Se a gente vê esses espíritos o tempo todo, a gente pode enlouquecer mesmo.
Olha, eu conheço várias pessoas que têm clarividência desde criança e sofreram muito, né? Porque muitas vezes os pais eram evangélicos e diziam que a criança estava vendo o demônio. Olha, isso que você está vendo é o demônio. E a criança sofreu muito, até ela ser orientada, até ela ser encaminhada e orientada, né, no sentido do que estava acontecendo com ela. Não tinha nada de demônio, eram espíritos. Então o que acontece? A nossa humanidade hoje, ela não tem estrutura para estar interagindo num nível muito maior com o mundo espiritual. Não tem. Só que a interação com o mundo espiritual, ela está cada vez mais se fortalecendo. Não tem como você interagir. Não tem como você deixar de sentir a influência dos espíritos, porque você é um espírito. Agora, a clarividência permanente, ela é muito complicada. Se você não tiver preparo, você pode se perturbar muito, ok? Algumas pessoas têm clarividência desde criança? Sim. Por quê? Eu vou falar nisso no próximo programa. Tá? Você pode abrir a clarividência? Sim, com exercícios. Você pode treinar para você conseguir ver o mundo espiritual e os espíritos. Eu faço esse tipo de exercício. Então eu estou falando de experiência própria. Porém, isso deve ser feito com muito cuidado, muita técnica e, sobretudo, esse tipo de exercício ele tem que ser acompanhado pela nossa evolução espiritual. Se você não buscar o autoconhecimento e se você não buscar a reforma íntima, o equilíbrio interior, o que vai acontecer? Você vai desenvolver essa tua capacidade paranormal, que é a clarividência. Só que, se você não melhorar como pessoa, em termos de autoconhecimento e equilíbrio interno, você vai entrar em sintonia e vai ver que tipo de espírito. Espírito legal, espírito equilibrado, ou aqueles que vão querer ficar te assustando, te perturbando, te atrapalhando, te prejudicando. Então, é por isso que quando eu digo, existem pessoas dando cursos de clarividência por aí, né? Tudo bem. Só que não se esqueça que mais do que a técnica, é muito importante você procurar a reforma íntima e o autoconhecimento, tá? Porque ver espírito por ver, se você não tiver o preparo, isso mais vai te atrapalhar do que te fazer bem. Será que você está preparado para isso? Então a gente vai falar mais sobre esse assunto do desenvolvimento da clarividência. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo programa também, tá bom? Eu quero dar a dica, a Revista Cristã de Espiritismo, ela está nas bancas, a nova edição, tá bom? Tem lá também, e o tema é Mediunidade e Evolução, olha só. Né? Qual é a proposta de evolução espiritual que a mediunidade nos traz? Então não basta você ser médium, não basta você ser clarividente. O fundamental é você ser uma pessoa equilibrada, lúcida, madura, emocionalmente, psicologicamente, porque esse é o fator mais importante. O resto são fenômenos, e o fenômeno ele é secundário. O que importa é o teu desenvolvimento espiritual, e isso a gente faz com autoconhecimento e reforma íntima. A revista Caminho Espiritual, que eu também edito, está nas bancas de todo o Brasil. E esse mês, a revista Caminho Espiritual, ela é uma edição inteirinha sobre o tema saúde e espiritualidade. Como que a mente, como que você como ser espiritual influencia na saúde física do teu corpo. Então, vale a pena você procurar. Tem artigos da Adriana Splendore, tem artigos do Dárcio Cavallini, tem artigos do Humberto Pazian. Então, muita gente aqui da Rádio Mundial está participando dessa revista. O Wagner Borges. Procura nas bancas de todo o Brasil. Revista Caminho Espiritual, a edição 37. E a Revista Cristã de Espiritismo, a edição 141, ok? Você também pode ler muitos artigos e assistir e ouvir nossos programas anteriores lá no nosso site. Anote aí, www.ecr.com.br.
rcespiritismo.com.br. rcespiritismo.com.br é o nosso site, tem muito material gratuito e tem a nossa livraria virtual. Lá você pode comprar o meu novo CD, o CD Harmonizando a Alma, onde eu falo sobre como lidar com a ansiedade e o pessimismo, tá bom? E tem inclusive 2 práticas de harmonização da aura. Então, visite o nosso site, você pode adquirir o nosso CD, a gente manda pelo correio. Se você não tem acesso à internet, ligue no horário comercial. O telefone é 2364-8792. 2364-8792. Então, calma. Nós vamos continuar com esse tema, eu vou falar sobre essa questão que eu estou vendo muita gente dar curso de clarividência, amigos meus dão curso e eu recomendo e eu vou recomendar depois, tá? Pessoas aí, amigos meus de confiança que você pode fazer o curso. Mas eu estou vendo que está entrando na moda essa questão da clarividência. Eu acho ótimo o ser humano buscar esse contato mais íntimo com os espíritos, mas desenvolver a clarividência sem desenvolver você como ser humano é complicado. Tá bom? Mas não há perigo algum se tudo for feito de forma séria e equilibrada. Então nós vamos continuar com o tema Aparições de Espíritos no próximo programa. Se você não tem, procura o Livro dos Médiuns para você seguir o nosso programa acompanhando aí pelo Livro dos Médiuns de Allan Kardec, tá bom? Procure em qualquer livraria aí. Fique na paz e até o nosso próximo programa. Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor.